Podcast Tchim, 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 Tchim. Podcast Tchim, 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 Tchim. Podcast Tchim, 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 Tchim. Sotaques musicais gaúchos. Meu nome é Dulcimarta Lemos Lino. Eu falo de Porto Alegre, uma cidade ao sul do Brasil com mais de 1 milhão de habitantes, onde trabalho como professora de música no curso de graduação em pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS. Inicialmente vocês ouviram o toque do nosso tambor sagrado, o grande tambor, nosso sopapo, marca da presença negra da cultura gaúcha nesse pedacinho do sul do Brasil. Marca dos negros escravizados nas charqueadas na cidade de Pelotas. Isso porque a música dos negros, dos pardos, dos indígenas foi uma cultura sonora negada no levantamento originário do folclore tradicionalista em nossa região. O vídeo que produzimos para a 4ª jornada de investigação em música latino-americana é uma forma de compartilhar podcast. Esse podcast foi iniciado durante a pandemia e começou a circular em agosto de 2020. Pretendemos, com os podcasts que construímos, dar voz ao griot, dar voz ao pajé, dar voz aos piás, que em Guarani significa pedaço do meu coração que anda. Pedaço do meu coração que tem autonomia para viver livre e criar. No sul, piá é criança. Assim nos arriscamos a dispor na plataforma digital narrativas para experimentar a potência de produzir sotaques musicais gaúchos na forma lúdica de podcasting, para conjugar com Nancy, somos uns com outros, corpos no som. Para construir esse trabalho, começamos escutando a nossa casa, a Faculdade de Educação da URGS. Na portaria, temos o seu Nelson. Dona Maria Baiana, ela diz que não dá mais feijoada. Vagabunda enche a cara de cana e vai pra lá da bancada. Na voz do seu Nelson, aprendemos o maçambique. Essa congada de Osório que marca a religiosidade africana na festa de Nossa Senhora do Rosário com a coroação do Rei Congo e da Rainha Ginga. A partir daí, os podcasts vão sendo formulados dentro de uma rede colaborativa, que tem um grupo de pesquisa Escuta Poética, o programa de extensão PIA e também as ações afirmativas que iniciam em 2007 na URGS e um núcleo da difusão cultural que há 39 anos consecutivos promove o Unimúsica. Unimúsica é um encontro mensal que a universidade oferece concertos para a comunidade. Nesses concertos, a ideia é dividir esses sotaques musicais gaúchos, brasileiros e latino-americanos para então fortalecer o sentido de cidade, o sentido de autoria, o sentido de cidadania. O ano passado, em 2019, o grande marco do concerto foi a participação da orquestra de instrumentos autóctonos e novas tecnologias da Untref. Esse ano nós tivemos o Forrobodó 2020, ou seja, quando elas tocam, uma criação feminina brasileira e latino-americana de mulheres instrumentistas. Tudo isso é enredado nos podcasts e faz com que esses podcasts possam chegar em forma de brinquedo, de brincadeira, de história, até as escolas públicas com que trabalhamos. Todos eles se baseiam no conceito de barulhar que eu criei em 2008. O barulhar que incorpora, que faz encarnar as feituras de um corpo em 3 grandes riscos simultâneos. O primeiro grande risco do barulhar é se lançar à sensibilidade de produzir sonoridades, de explorar o som como suporte e como produção de performance. O segundo grande risco é conviver e, ao conviver, imitar as coerências musicais instituídas na gramática musical das civilizações.
E o terceiro grande risco é compartilhar espaços de compor e improvisar. Quando criamos o devir, quando damos espaços à escuta, como a produção do som do sentido que se vive ao brincar com sons. Eu sou Bianca de Oliveira Cardoso, professora de Educação Infantil da Rede Pública Municipal e pesquisadora do Escuta Poética. Podcasting é a palavra brinquedo, é a brincadeira que enlaça inquietação e curiosidade. É um jogo lúdico que toca um grupo de pesquisadores e docentes ao encontro da pedagogia como um gesto poético de linguagem. O podcasting é uma narrativa, é a documentação pedagógica sonora, essa ponte entre os professores, as escolas e as infâncias brasileiras. O podcasting é a música em estado de encontro. É a palavra sonora, carregada dos sotaques musicais gaúchos, da música negra no sul do Brasil e também dos seus silenciamentos. O podcasting é o cardápio sonoro cotidiano para se ver com os ouvidos, escutar e tocar com o corpo no mundo. É a existência compartilhada de um pouco de nós para os outros. O podcasting é também o barulhar, é o brincar com os sons, é o som do supapo, deste tambor gaúcho batendo forte, mobilizando as forças criativas e inventivas da docência no coletivo. O podcasting conjuga o E na composição da formação inicial e continuada, na música e na educação, nos adultos e nas crianças. Este E de experiência sensível, o E de exercício ético e estético. Pode quê? Pode Ijexá, pode Maçambique, pode choro, pode roda de verso, pode parlenda, brinco, pode milonga, pode a nossa voz, pode a música como convivência e artesania no mundo. Eu sou Augusto, eu sou artista plástico e luthier. O processo de construção do podcast do Ijexá começou com uma pesquisa histórica para saber a origem do Ijexá, o contexto social no que ele se passava, saber a evolução do ritmo ao longo do tempo, e socialmente também. E após isso foi feita uma pesquisa musical para saber as levadas, os toques, os instrumentos tradicionais. Isso a partir também de material online do mestre Gabi Guedes. E para saber sobre o Ijexá no Rio Grande do Sul, nós procuramos o mestre Ratinho. Ele gentilmente nos ministrou uma oficina por videoconferência, mostrando de uma forma orgânica e imersiva a alma do Ijexá. O Ijexá ele nasceu na cidade de Ilesa, na Nigéria, e foi trazido pelo povo escravizado Yorubá no século XVII. Inicialmente o ritmo era tocado na cerimônia de candomblé em homenagem ao orixá Oxum, entidade das águas doces. Mais tarde, os adeptos do candomblé saíram às ruas em forma de cortejo, chamados afoxés. Os instrumentos tradicionais do Ijexá são o agogô, que é uma espécie de instrumento metálico de percussão, o lé, que é um atabaque pequeno, o rumpi, que é um atabaque médio, e o rum, que é um atabaque grande. E a pessoa que toca o rum e canta os cânticos se chama ogã. A gente vai ouvir agora uma historinha que eu criei com os elementos do Ijexá. Choro
Minha avó me contava uma história de um menino chamado Agogô. Agogô adorava nadar no rio Oxum. Ele era amigo de 3 peixes. O menor deles se chamava Lé. O médio se chamava Rumpi. E o terceiro era o maior, se chamava Rum. Agogô chorava todas as noites por ser um menino tão solitário. Certa noite, suas lágrimas caíram no rio e Oxum, com pena do menino, transformou-o num lindo peixe com escamas douradas. Desde então, Agogô vive no rio Oxum com seus 3 amigos. Oxum, rainha das águas doces. Dezembro passado, um colega do grupo reconheceu o toque desse orixá no recreio da escola. O Pedro tocava esse ritmo contagiante no seu baldinho. A partir daí, veio a vontade de criar essa história, para compartilhar essas músicas que as crianças já sabem.